O júri, que começou às 9 horas da manhã, terminou faltando pouco para meia-noite. O caso é muito conhecido, é o caso do Luiz Fernando Dias Tatti, que matou com um tiro o jovem Jackson Jankowski da Silva Júnior no ano de 2022. Ele foi condenado pelo Tribunal do Júri a 15 anos, 7 meses e 15 dias de prisão, o regime inicial fechado, portanto, ele saiu aqui do fórum e vai para o presídio. Na acusação, trabalhou os promotores Valmor Júnior Sela Piazza e o senhor Leonardo Giardim de Souza. Vamos começar conversando com o doutor Valmor para entender como é que foi trabalhar nesse júri, que era um dos mais aguardados aqui em São Borja. Boa noite. Boa noite, Yasmine. Boa noite a todos os acompanhantes da SB News. Uma satisfação estar aqui. Um júri difícil, um júri pesado, um júri de repercussão, mas que podemos, com satisfação, chegar ao final e dizer que foi feito justiça. Muitos embates, uma defesa técnica muito forte, mas que teve os trabalhos conduzidos de forma exemplar, presidida pelo Dr. Marcos, pela sua equipe, que conseguiu colocar nas 4 linhas do jogo todo o processo e garantir, ao final, uma sentença justa, séria e que se apresenta como um vetor para toda a sociedade. Vamos cumprimentar agora o doutor Leonardo, que não é de São Borja. Veio da onde, doutor? Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Eu vim de Canoas, né, minha comarca, eu sou promotor da Promotoria Especializada de Canoas e percorri 600 quilômetros para estar aqui para fazer esse plenário. Atravessei o Rio Grande para atuar nesse processo em razão do amor que eu tenho pelo Tribunal do Júri e porque entendo que é missão minha pessoal e missão, sobretudo, do Ministério Público, buscar confortar as pessoas que perdem seus entes queridos de maneira trágica, de maneira brutal, de maneira covarde, como foi o que aconteceu com o Jackson Jankowski da Silva Júnior. Doutor, a gente sabe que o júri ele traz muita emoção, muitos momentos difíceis, nós acompanhamos tudo. Essa resposta que o Tribunal do Júri dá para a sociedade, no caso para a família, qual é o sentimento do Ministério Público? O sentimento é de que isso é algo que traz um pouco mais de paz aos corações das pessoas, mas também paz social, na medida em que se percebe que a lei é aplicada de uma maneira exemplar, de uma maneira rígida, a fatos que são realmente graves, né? Sem que tenha ocorrido nenhuma espécie de atenuação a uma conduta que foi bárbara, uma conduta que não merecia atenuação alguma. Isso conforta os que ficaram, faz com que eles virem a página e a nós também traz muita paz e satisfação de saber que nós podemos ajudar a comunidade a proporcionar isso. Júri encerrado, para quem acompanha as redes sociais do site SB News e também no Grupo Bandeirantes, esse júri que era muito esperado aqui em São Borja. Dr. Marcos Rogério Alves Ribeiro é quem presidiu o júri e nós vamos conversar com ele para ouvir da parte dele como é que foi trabalhar nesse júri que era tão esperado, tinha uma expectativa muito grande, que teve uma comoção muito grande na época do crime e que durava até esse momento. Boa noite, doutor. Boa noite, Yasmine. Um prazer aqui e agradeço a oportunidade de falar aqui para os ouvintes do SB News. Quando eu cheguei aqui na comarca de São Borja, logo em seguida, fiquei sabendo desse caso, né? Porque eu sou juiz da primeira vara criminal que tem a competência de julgar os crimes dolosos contra a vida, né? Os casos que vão ao tribunal do júri. Então eu sabia da repercussão, né, que foi na época do crime, né, todos os desdobramentos posteriores, e também havia a expectativa de se fazer logo o julgamento. E eu acho que esse tipo de caso precisa ser levado a julgamento o quanto antes mesmo. E esse era um caso já de 2 anos, né, pouco mais de 2 anos do fato. Então era necessário que se fizesse logo o julgamento, né, para que a resposta ao fato fosse dada à sociedade de São Borja. A gente sabe que o Tribunal do Júri, o jurado, ele que vai decidir como é que vai ser. É a votação do jurado, mas também a presidência do júri, o juiz que preside, ele tem uma importância muito grande. A gente pôde ver que foi um júri de alto gabarito hoje, né, doutor? Sim, como eu enfatizei no final da leitura da sentença, eu sou juiz há cerca de 5 anos, quase 5 anos, e certamente foi o júri de mais alto nível que eu fiz, tanto pela acusação, né, os 2 promotores que atuaram aqui hoje, o Valmor eu conhecia, mas nunca tinha atuado no júri comigo, e o doutor Leonardo eu conheci hoje, então apresentaram as teses da acusação, e também a defesa, da mesma forma a defesa, né,
foi um júri de altíssimo nível, né? As teses apresentadas eram muito robustas, eram muito plausíveis. Eu, por exemplo, quando finalizamos, eu não sabia qual seria o resultado, né? Como os jurados iriam decidir, que são os juízes de fato, né? Então, por isso, eu considero o júri assim, de mais alto nível que eu já presidi. Perfeito, parabéns pelo trabalho, obrigado pela participação e bom descanso agora. Certo, muito obrigado, Resmínia, obrigado também a todos os seus telespectadores aí do SB News.